Rápido, habilidoso, boa finalização, faro de gol. O atacante Nilmar reuniu muitas qualidades exigidas para um centroavante de sucesso. Após brilhar nas categorias de base do Internacional, Nilmar encantou o Brasil, teve bons momentos no futebol nacional, na Europa e na seleção brasileira. As lesões, no entanto, tiraram o atacante de campo por muito tempo, atrapalhando seu desenvolvimento e chegando até a despertar um quadro de depressão. Futebol Sem Clique conta a história de Nilmar, um jogador que foi campeão brasileiro, sul-americano, francês e chegou a disputar uma Copa do Mundo, mas que poderia ter sido muito mais. Nilmar Honorato da Silva começou na categoria de base do Matsubara, do Paraná. Rapidamente contratado pelo Inter, Nilmar não demorou para fazer sucesso. Ainda na base colorada, o atacante foi campeão mundial sub-20 com a seleção brasileira em 2003, ao lado de jogadores como o goleiro Jefferson, o lateral Daniel Alves, o volante Fernandinho, o meia Daniel Carvalho e o atacante Dagoberto. No mesmo ano, com apenas 18 anos, Nilmar já integrava os profissionais do Colorado, sendo titular em algumas partidas do Brasileirão. Rápido, habilidoso e com faro de gol, o atacante chamou a atenção desde seus primeiros jogos. No ano seguinte, em 2004, Nilmar ajudou o Inter a conquistar o Campeonato Gaúcho, sendo o artilheiro do time na competição. Aliando velocidade e técnica, o atacante impressionou o Brasil jogando tanto como centroavante como um atacante mais aberto. O bom desempenho despertou o interesse do futebol europeu e o Lyon da França, que na época tinha uma forte ligação com os jogadores brasileiros, foi mais rápido e acertou com o Nilmar na janela de transferência de 2004. O atacante deixou o Inter com 25 gols marcados em 72 partidas. Já em território francês, Nilmar chegava com uma árdua tarefa: substituir o compatriota Elber, que havia deixado o clube francês rumo ao Borussia Mönchengladbach. Mesmo com a baixa, o elenco do Lyon contava com os brasileiros Cris, Cláudio Caçapa e Juninho Pernambucano. Além deles, o elenco contava com nomes importantes como Abidal, Essien, Wiltord, Maludá e o jovem Karim Benzema. E o começo de Nilmar no Lyon foi promissor. O brasileiro estreou diante do Rennes e, saindo do banco de reserva, fez 2 gols e gerou grande expectativa na torcida. Mas a sequência não foi tão boa. Nilmar teve dificuldades de adaptação no futebol europeu. Com um perfil mais franzino, o brasileiro não conseguia desenvolver seu futebol, mesmo com a habilidade e a velocidade que conhecemos. No restante da temporada francesa, foi titular em apenas 7 partidas, sem marcar mais gols. Na Champions League, o brasileiro teve um desempenho melhor, com 4 gols em 9 jogos, ajudando o Lyon a chegar às quartas de final. Naquele ano, a equipe ainda faturou o campeonato francês. Sem espaço na França, Nilmar pediu para voltar ao Brasil e o Lyon concordou, já que havia acertado a chegada de outro brasileiro, o atacante Fred, que vinha do Cruzeiro. A melhor oferta brasileira por Nilmar foi do Corinthians, que acertou o empréstimo do ex-colorado em 2005. Mas antes de relembrar a passagem de Nilmar pelo Corinthians, aproveite para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Mas voltando a Nilmar, a escolha de voltar ao Brasil tinha como objetivo chegar à seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo de 2006. E em campo, o jogador fez por merecer. Um dos grandes destaques do timão na conquista do título brasileiro daquele ano, Nilmar fez uma poderosa dupla de ataque com o argentino Carlitos Tevez, naquele time que tinha também os meias Carlos Alberto e Roger. Ao final do empréstimo, o Corinthians acertou a permanência de Nilmar em definitivo, com a ajuda da MSI. Apesar das boas atuações, o atacante não conseguiu espaço no grupo convocado por Carlos Alberto Parreira para a Copa do Mundo de 2006. Afinal, a disputa era cruel. Foram convocados Ronaldo, Adriano, Robinho e Fred. Mas essa não foi a pior notícia do ano para Nilmar. Foi em 2006 que começaram seus problemas de lesões. Uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, em um clássico contra o Palmeiras, afastou o atacante dos gramados durante 6 meses. Após longa recuperação, Nilmar conseguiu retornar aos gramados, mas, na volta, um filme repetido. Nova lesão diante do Verdão, dessa vez no joelho esquerdo. Naquela altura, Nilmar e Corinthians estavam em uma batalha jurídica.
O atacante processou o clube por conta de luvas não pagas pela MSI e conseguiu a rescisão de seu contrato com o Timão. A contratação de Nilmar, com seus custos e problemas, é considerado como um dos piores negócios da história do clube do Parque São Jorge, que pagou 2 vezes pelo jogador e não ficou com ele. Ao todo, o atacante fez 32 gols em 60 jogos com a camisa do Timão. Enfim, recuperado de sua segunda lesão no joelho, Nilmar acertou novamente com o Internacional. O atacante voltou a atuar no final de 2007 e, em 2008, ajudou o Colorado a conquistar a Copa Sul-Americana diante do Estudiantes, inclusive marcando o gol do título na prorrogação. Vamos para 8 minutos do segundo tempo de prorrogação. Haja coração! É o futebol brasileiro representado pelo Inter na final da Sul-Americana. Lá vem bola para a área. Aí o cruzamento, quem é que sobe? O toque de cabeça! A chance! Batida! Entrou! Gol! 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 Em 2009, o destaque foi para um gol fantástico marcado diante do Corinthians, seu ex-clube. Em duelo no Pacaembu, Nilmar arrancou com a bola, driblou 6 adversários e fez um gol histórico, certamente um dos mais bonitos de sua carreira. A boa fase levou o atacante de volta à seleção, com uma vaga no grupo que jogou a Copa das Confederações, um ano antes da Copa do Mundo de 2010. Nilmar era reserva da dupla formada por Robinho e Luiz Fabiano. Antes da Copa das Confederações, no entanto, a Europa chamava novamente por Nilmar. Dessa vez a oportunidade era na Espanha. Por 16 milhões de euros, o Villarreal acertou a contratação do brasileiro, naquele que foi o maior investimento do submarino amarelo até aquela época. Comparando com a experiência na França, fica muito claro que o futebol espanhol combinava mais com as características de Nilmar, que estreou com um gol diante da Juventus em um amistoso. O brasileiro foi peça importante do Villarreal ao longo da temporada 2009-2010, com boas jogadas e gols, ajudando o submarino amarelo a chegar às semifinais da Euroleague, com 7 gols marcados. Além disso, Nilmar marcou diante do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, e do Barcelona, no Camp Nou, um feito para poucos. A boa temporada carimbou a convocação de Nilmar para a Copa do Mundo de 2010. O atacante estava na lista do técnico Dunga, mas sempre como reserva de Robinho e Luiz Fabiano. Entretanto, Nilmar esteve entre os titulares diante de Portugal, ainda na fase de grupos. A seleção brasileira caiu nas quartas de final diante da Holanda, sem que Nilmar pudesse ajudar o time de Dunga. Depois do Mundial, o jogador ainda teve novas oportunidades com o novo técnico da seleção, Mano Menezes, mas logo deixou de ser lembrado. Na volta ao Villarreal, Nilmar continuou em boa fase, tanto que o time espanhol chegou a recusar uma proposta da Roma de 20 milhões de euros. A pedida espanhola era de 25 milhões de euros e não houve acerto com os italianos. Em 2012, porém, Nilmar perdeu espaço no submarino amarelo, já sob o comando do técnico José Francisco Molina. O atacante chegou a negociar com o São Paulo, mas acertou com o Al Rayyan, do Catar. No ano seguinte, o brasileiro se transferiu para o Al Shaib, do mesmo país onde ficou até o meio de 2014. Após rescindir com o clube, Nilmar retornou ao Inter para sua terceira passagem. Esta, porém, foi uma temporada bem abaixo das 2 primeiras. Nilmar já não tinha a mesma velocidade e sofria com as lesões. Fez 35 jogos com a camisa colorada, com 10 gols marcados. Em julho de 2015, trocou o Inter pelo Al Nassr, dos Emirados Árabes Unidos. Foram 2 anos no futebol árabe, o último deles sem atuar, até que retornou ao Brasil. O Santos foi o destino de Nilmar, que jogou por apenas 39 minutos com a camisa santista, em 2 partidas. Em setembro de 2017, Santos e Nilmar anunciaram a suspensão de seu contrato. O atacante foi diagnosticado com depressão e não tinha condições psicológicas de atuar em alto nível pelo Peixe. Segundo os médicos, é possível que o período de 1 ano sem atuar no Oriente Médio possa ter contribuído para o quadro de depressão. Agravaram a situação ainda uma conjuntivite, quando o jogador teria, enfim, uma oportunidade de ser titular, além de uma dormência no braço. Na verdade, 2 semanas antes eu vinha me sentindo diferente, até mesmo nos treinamentos, ali naquele momento, aquela ansiedade de voltar a jogar, que eu vinha muito conturbado, né, nos Emirados, muita insônia, não conseguia dormir. Então que quando eu fui para o hospital, 2 dias fazendo exames, não diagnosticaram nada, e aí eu fui entender que eu precisava procurar uns profissionais. E aí o pessoal do Santos me auxiliou,
e procurei psicólogo, psiquiatra, comecei a fazer tratamento com medicação, com medicamento. Então, aquilo para mim foi um choque muito grande, porque, como eu disse, eu sou um cara tranquilo e eu me cobrava muito. Os problemas psicológicos ainda não eram tema de debate entre atletas de alto nível. Pouco tempo depois, pudemos acompanhar casos semelhantes envolvendo Pedrinho, Cicinho e Thiago Ribeiro, entre outros. Sem condições de retomar a carreira, Nilmar encerrou sua jornada como atleta profissional de forma melancólica. A depressão foi o estopim de uma sequência de problemas, em especial os problemas físicos causados pelas lesões nos 2 joelhos. Tenho 4 cirurgias, né, no joelho, mas 2 muito sérias, né, que foi da época do Corinthians. E eu tinha 21 anos, então praticamente minha carreira toda eu convivi com isso. E por ser atacante, meu biotipo e tive lesões sérias, ficou praticamente meio que, não taxado, mas estigmatizado, não sei, porque aqui era frágil. No entanto, que eu consegui ir para uma Copa do Mundo, realizar os sonhos que eu tinha de criança, né? A verdade é que quando surgiu, Nilmar era cotado para brilhar em grandes clubes europeus e ser protagonista na seleção brasileira. As qualidades falavam por si, mas na prática o atacante ficou longe do que havia sido projetado para sua carreira. Os auges em Inter, Corinthians e Villarreal fizeram brilhar os olhos, mas foram pouco para tudo o que se imaginava. Com a velocidade, a habilidade e o faro de gol que apresentou, é certo dizer que Nilmar poderia ter sido muito mais. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol.